Bom dia, pessoal. Pessoal, na aula passada eu falei sobre bioética e vocês estavam fazendo uma pesquisa sobre alguns conceitos relacionados à eutanásia, à bioética, e hoje eu vou começar a explicar sobre isso. Bioética. Bioética é um ramo da filosofia que estuda basicamente, ela se pauta basicamente na questão da dignidade da pessoa humana. Daí o nome, o termo bioética. Bio em grego significa vida, ética significa comportamento, mas também significa postura. Logo, bioética nada mais é do que a postura que nós iremos adotar diante da vida. É a postura que nós devemos adotar diante da vida. Mas a questão é que essa postura que nós devemos adotar diante da vida é uma postura que venha valorizar, que venha dar dignidade à pessoa humana. Essa postura que nós devemos tomar, né, diante do outro é uma postura em vistas a dignificar, a dar sentido, a dar valor à existência humana. Por quê? Dá valor à existência humana, porque é no outro que eu me espelho, é no outro que eu me concretizo, é no outro que eu me realizo. Logo, eu tenho a minha realização plena enquanto ser humano a partir da realização do outro. Logo, eu tenho a minha humanidade valorizada a partir da valorização da humanidade do outro, ou seja, através da dignidade da vida humana do outro. Nós entendemos que, com relação a essa questão da bioética, é um assunto que não é antigo, é um assunto que vem sendo explorado por especialistas das mais variadas áreas de 30 anos para cá, 30, 35 anos para cá. Antes disso, esse assunto ele era visto, esse assunto era abordado, mas ele não era abordado com tanta veemência como é nos dias de hoje. Não era. Por quê? Porque com o florescimento cada vez maior da ciência, com o desenvolvimento cada vez maior, com os novos descobrimentos, com as novas grandes descobertas no campo da ciência, no campo do desenvolvimento de medicamentos, ou seja, com o avanço que houve no campo laboratorial, né, o que aconteceu? Aconteceu que a medicina ela foi quem mais se debruçou no que diz respeito a este assunto. Por quê? Porque a medicina que está diretamente ligada a essa questão da vida humana. Pode ver que a maioria dos estudiosos que labutam nessa área da bioética, a maioria deles são médicos, salvo pouquíssimas exceções, mas a maioria esmagadora estão lá, clinicando, dentro dos hospitais, quer particulares, né, quer nos consultórios, também particulares, quer nos hospitais públicos. Então, são eles os grandes responsáveis hoje, né, são as grandes vozes hoje nesse campo
da bioética, justamente porque eles estão diretamente ligados a essa questão da vida humana. Por quê? Porque eles preservam, através dos seus trabalhos, eles são os responsáveis pela preservação da vida humana. Mas a grande questão, gente, é a seguinte: a grande questão é que muitas coisas estão acontecendo neste entardecer secular, ou seja, muitas coisas estão acontecendo nos dias de hoje. Por exemplo, quando nós falamos em bioética, nós falamos em eutanásia, nós falamos em distanásia, nós falamos em ortotanásia. São três conceitos distintos, mas que estão interligados. São três conceitos distintos, mas que, na prática, eles estão fundamentalmente arraigados uns aos outros. Por exemplo, talvez alguém esteja se perguntando, e aí, cara pálida, o que significa eutanásia? Eutanásia, né, ela significa justamente o seguinte: a palavra eutanásia é a junção de duas palavras gregas. Eu significa bom ou boa. Tanásia vem de thanatos, que significa morte. Logo, a eutanásia nada mais é, em bioética, do que dar uma morte boa, ou seja, dar ao paciente uma morte digna, dar ao paciente o direito dele morrer com dignidade. A pergunta que não se cala é: como esse paciente, né, como esse paciente que deveria ser dado a ele, né, o direito de morrer com dignidade, qual é o quadro na qual ele se encontra a ponto, né, de requererem a morte dele, né, por dignidade ou com dignidade? A questão é, as condições nas quais esse paciente se encontra são em condições ou em estados, muitas vezes em estados terminais. Em estados terminais. São aqueles indivíduos que contraem uma doença incurável. Aí ele passa mal, é internado e não volta para casa. É aquele indivíduo que o estado dele, o quadro dele, Pedrosa, vai cada vez mais se definhando, vai cada vez mais piorando. Ou seja, ao invés do indivíduo melhorar, Stephanie, ao invés desse indivíduo melhorar, ele vai cada vez mais piorando. Ou seja, ele vai piorando, vai se definhando, Ana, vai se definhando, até que ele chega num estado irreversível, num estado onde não há mais volta, onde ele sabe que 100% das chances que ele tem, os 100% de viver, não resta nenhum por cento. Ou seja, os 100% que ele tem é 100% que ele vai morrer. Ele tem toda a certeza, ele tem plena certeza de que vai morrer. Não há nada que possa ser feito. Tudo que podia ser feito já foi feito. Todas as possibilidades para salvá-lo, para curar a doença dele, todas as possibilidades, Tonzá, já se esgotaram. E aí, ele só está lá agora esperando a morte. Mas ele está se definhando. Mas ele não quer morrer naquele estado. Por quê? Porque ele está sofrendo e muito. A família entende que ele está sofrendo muito. Os médicos entendem que ele está sofrendo muito. Ele entende que ele mais do que ninguém entende que está sofrendo muito, porque afinal de contas ele é o sujeito desta dor. Ele é o sujeito desse sofrimento. E aí? Ele quer dar um basta, ele quer dar um fim na própria vida. Mas ele está em estado deplorável, ele está em um estado lamentável, onde ele mesmo não pode tirar a sua própria vida. Ele não consegue fisicamente desligar os aparelhos. E aí ele pede
para que sejam desligados os aparelhos. Ele quer ter uma morte digna, uma morte decente. Ele quer colocar um fim no sofrimento dele e ele vê na morte, né, o término, o telos, a consumação desse sofrimento. Ele vê na morte a libertação dessa dor. Mas ele está lá em estado terminal. E aí? Bom, e aí que o médico, não só o médico, mas também a família, ou seja, o médico em parceria com a família, eles veem-se num mato sem cachorro, numa sinuca de bico. Por quê? Porque eles entendem que é desumano. Eles entendem que é desumano adotar um tipo de postura dessa. Sim, claro, Glória.